Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de abril, sexta-feira, nós estamos na segunda semana da Páscoa do Senhor. Vivemos então, no domingo que se passou, a graça da festa da Divina Misericórdia, e hoje o Senhor nos convida a nos colocarmos em Sua presença, a acolher e partilhar o pão da vida por meio da Sua palavra. E hoje, de modo especial, viver esta graça do encontro com a palavra de Deus a partir de um grande exemplo, a vida de Santa Catarina de Sena. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever. Também, você que está caminhando conosco, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para aclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Catarina de Sena nasceu em 1347 na Itália e lá faleceu em 1380. Aos 16 anos, foi admitida na Ordem Terceira Dominicana, conciliando a vida contemplativa com intensa atividade junto aos doentes e encarcerados. Exerceu importante papel diplomático a favor da unidade da Igreja.
ditou inúmeras cartas repletas de sabedoria espiritual. A seu exemplo, apliquemos nossa energia a serviço do reino de Deus. Vamos então refletir um pouquinho do Evangelho de hoje. Capítulo 6, amados irmãos e irmãs do Evangelho de São João, abre para nós uma grande sessão, a sessão do pão da vida. Aqui inicia-se então, a partir deste milagre, a multiplicação dos pães, e a palavra nos dá um detalhe muito importante. Estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus. Então, era próximo a esse contexto, da Páscoa dos judeus. Jesus, que fazia o bem, sem olhar a quem, aonde estava, curava inúmeros doentes, enfim, ele sente compaixão da multidão que ali estava, porque o horário já ia avançando, e de repente, então, para colocar Filipe à prova, ele pergunta: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe responde a Jesus, dizendo que nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Não era nem o dinheiro que eles talvez teriam ali, seria suficiente pelo número de pessoas que ali estavam. André, irmão de Pedro, disse a Jesus: Senhor, aqui há um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante deste número de tantas pessoas? Um ensinamento importante. O pouco diante de Deus se torna muito. Olhando para a vida de Santa Catarina de Sena, a palavra nos fala que ela ditou a carta, ela ditou várias cartas. Por quê? Santa Catarina de Sena, ela era praticamente analfabeta. Contudo, dos maiores tratados, poderíamos dizer, de espiritualidade, ela presenteou a igreja, ela concedeu à igreja, para dizer que o pouco junto de Deus é muito. Deus utiliza desses sinais contraditórios para, de certa forma, confundir os sábios e entendidos e fazer com que o coração dos pequeninos arda, se encha de vida, possa se encher de alegria. É isso que somos convidados neste tempo da Páscoa, a viver, a celebrar. O ressuscitado vai trazendo vida e alegria aos nossos corações. Jesus pede então para que todos possam se sentar. Havia uma grande relva ali, grama, um grande gramado verde, poderíamos assim dizer. Todos se sentam e Jesus, então, ele toma os 5 pães e os 2 peixes, dá graças a Deus e distribui aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Ou seja, 5 pães e 2 peixes acaba se tornando fartura. Todos comem, todos se saciam, todos vão ficando satisfeitos. A palavra de Deus vai realizando isto em nossa vida. A palavra de Deus vai realizando isto em nosso coração. A palavra vai sendo repartida, partilhada, vai aquecendo, vai alimentando a nossa vida e o nosso coração. Depois então Jesus diz aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhei aquilo que sobrou, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E o que então eles recolhem? 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixado por aqueles que haviam comido. O número 12 é muito expressivo, lembra as 12 tribos de Israel, ou seja, o Senhor veio alimentar todo Israel, com a sua vida, com a sua presença, com a sua palavra. Ele dá de comer a todos, sem exceção, sem exceção. Todos os que estavam ali, vendo o sinal que Jesus acabara de fazer, de realizar, exclamam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo.
Então, é importante lembrarmos, e esta palavra de hoje vem em sintonia, sobretudo com aquilo que nós ouvíamos no dia de ontem, que nós éramos convidados a celebrar, a viver, sobretudo, sobre a realidade, amados irmãos e irmãs, do testemunho, do Espírito sem medida, o Espírito que nos dá vida, o Espírito que vai dando a cada um de nós a graça. E esta presença de Jesus que vem do céu, ou melhor, o próprio Senhor que vem, a palavra encarnada. Jesus, ele vem para nos ensinar, vem para nos dar vida, a tal ponto que os sinais vão sumindo a passo que ele vai ensinando. Quando eles dizem que ele é o profeta, logo em seguida querem elevá-lo à dignidade de rei, proclamá-lo rei. E o que a palavra nos diz? Jesus se retira, vai para um lugar sozinho, à parte, sobre um monte. Para quê? Para rezar. Porque ele veio para se fazer humilde, para ser servidor de todos. Não veio de modo algum para ser reconhecido pelos sinais que realizara. Peçamos ao Senhor também esta graça. Peçamos que o nosso coração seja inteiro dele. Peçamos que o exemplo de Santa Catarina de Sena hoje também nos ajude a abraçar aquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Concluamos com esta oração. Obrigado, Senhor, porque pelo sacrifício de Ti mesmo, Te tornastes nosso alimento. Acolhemos emocionados e agradecidos o dom que nos fazes. Cremos em Ti, mas aumente a nossa fé para que possamos ser alimentados do pão que és Tu e entrarmos na comunhão divina que faz de nós uma unidade com todos aqueles que comem do mesmo pão, o pão vivo que dá a vida. Com a fé, dá-me também sabedoria que me permita discernir o que devo deixar fazer a Ti e o que devo eu próprio procurar fazer. Dá-me humildade para aceitar o que Tu queres e secundar os Teus projetos misteriosos, mas infalíveis. Senhor, purifica-nos. Senhor, nos fortaleça em Sua presença. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.